Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Paz do Senhor. Podem sentar. Tome seu assento aí. Fica à vontade. Você está na casa de Deus, está em casa. A gente tem o hábito, muitas vezes, o costume de só ler a Bíblia em pé, mas não é uma regra. E Deus, Ele é exaltado e adorado em nossos corações. Não sei, é uma coisa que está fora, que você retorna, a frente está muito alta, está muito agudo. Glória a Deus. Senhor, amém, obrigado. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, ótimo, por estar aqui. Sexta-feira não consegui chegar em uma chuva torrencial. Liguei o Waze, 4 acidentes na estrada da Psirica, no ônibus, e vim bem angustiado ali, porque eu fiquei em paz, porque tudo está no controle de Deus. Manuela já cantou aquilo que nós vamos falar nesta noite. Nós vamos falar sobre o deserto. Aleluia. Manuela não sabe ler, irmão. Ela tem 6 anos, está sendo 5 anos, ela faz 6 anos agora, dia 7 de março. Ela está sendo alfabetizada. Ela sabe escrever o nome dela, sabe ler o nome dela, ler algumas letras já, mas ela não lê. Não, dá a impressão que ela sabe ler olhando para o painel, mas eu creio que é para ter uma referência. E eu louvo a Deus pela vida da Manuela, louvo a Deus pela vida da Marcela também, que tem sido bênção. Estávamos sem sonoplasta e Deus providenciou. Marcela tem sido uma bênção e tem sido usada como instrumento para ajudar na bateria, e nós colocamos ela aqui na escola de canto, aqui na AEB. Tem aula de canto e aula de instrumento. Então ela começou a fazer, tem 2 semanas, aula de canto e aula de bateria. Já comprei as baquetas dela e a pasta, para ter ali as partituras. E eu creio que em breve ela vai aperfeiçoar o dom que Deus deu para ela. Louvo a Deus pela vida da minha esposa também, que tem sido a companheira. Veio sexta-feira, tem nos ajudado aqui. Não estava bem no final de semana passado, mas já está melhor, graças a Deus. E estamos aqui, louvo a Deus pela vida do presbítero Juarez, que tem nos ajudado a carregar o piano, os demais irmãos, o presbítero Zé Pereira, e todos os irmãos que têm nos ajudado aqui nesta obra. Que Deus te recompense, que Deus te multiplique, que Deus te abençoe. Abra sua Bíblia, livro do Êxodo. A gente vem estudando até entrar na terra de Canaã, vai estudar as 7 nações. Ainda não entramos na terra, vamos entrar sexta-feira que vem, se Deus permitir. E hoje nós vamos passar pelo deserto. O livro do Êxodo, capítulo 15, a partir do versículo 23. Êxodo, que pode ficar sentado mesmo, não precisa levantar, mesmo que você esteja em casa hoje, mas teve seus afazeres, de repente você ficou muito tempo de pé, ou mesmo sentado, deitado, mas fique à vontade aí. Nós vamos ler o texto sagrado. Estou na versão aqui Almeida Revista e corrigida, a mesma versão que é a maioria, que nós estamos acostumados a ler, então não vai ter muita divergência de tradução, obrigado. Não vai ter muita diferença de tradução e vai ser bênção. Todos os irmãos encontraram? Amém? As águas amargas tornam-se doces. É o título aí de Êxodo 15, 23. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. Mara quer dizer amarga. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho, guarde isso, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara.
Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Você pode dizer amém por essa leitura? Amém. Glória a Deus. Iremos falar nesta noite, irmãos, sobre deserto. É bom ir para o deserto? É bom passar por um deserto? Maria da Paz passou o deserto. E literalmente, alguns aqui que viveram no Nordeste, interior da Bahia, interior do Pernambuco, Ceará, Sergipe, né? Alguns extremos do Nordeste ainda hoje é carente de água, vivem como um deserto. Algumas cidades já são saneadas e já chega água, e outras continuam dependendo do Pai Celestial que manda chuva sobre o crente e o não crente, sobre o ímpio e sobre o justo. Ninguém gosta, irmão, de ir para o deserto. Ninguém gosta de passar por deserto, irmã Beatriz. Mas é no deserto que Deus manifesta o seu poder na minha e na sua vida. É no deserto que o Jeová Jireh vai prover aquilo que está faltando na sua vida. Nós costumamos dizer, e eu concordo com esse bordão, com esse jargão, que o deserto é a escola do crente. E é mesmo, né, irmã Patrícia? Como é que é? Que leciona, né, e que tem aí a responsabilidade docente na vida secular. O deserto é uma escola. Mas são todos alunos que aprendem? Será que na sala da Manuela, esse ano, todos vão sair alfabetizados? Nós conhecemos algumas crianças que já estão adolescentes, com 14 anos, que ainda não foi alfabetizada. Dificuldades. Às vezes tem algum déficit que o pai ainda não percebeu. Então, muitas vezes, presbítero José Pereira, o cristão ele é levado para o deserto, mas aí ele não aprende. Ele não consegue absorver aquilo que Deus está ensinando, o conteúdo. E o nosso Deus ele é didático. O nosso Deus ele sabe como ensinar a cada um. Ele é mestre dos mestres. Ele é professor. Ele é teólogo. Ele é psicólogo. Ele é médico. Ele é tutor. Ele é reitor da faculdade deserto. Só não aprende quem não quer. E muitos escolhem não aprender. Tanto na Bíblia quanto as explorações feitas ensinam que tão grande multidão, de aproximadamente 3 milhões e 500 mil pessoas, não podia viver por tão largo espaço de tempo no deserto, a não ser por providência divina. Uma multidão saiu do Egito, 600 mil homens de pé, a Bíblia diz homens, fora mulheres e crianças. Os historiadores e biblistas calculam em torno de 3 milhões, 2 milhões e meio de pessoas saíram daquele Egito. Não era possível aquela multidão de forma natural sobreviver no deserto, mas aquela multidão sustentada pelo Jeová Jireh nos dá lição que é possível sobreviver ao deserto. E tem uma multidão caminhando rumo à terra prometida. E nessa mensagem nós iremos extrair a mais pura seiva tipológica do Velho Testamento. Vamos estudar algumas verdades aplicadas pelo deserto na minha e na sua vida, na vida da igreja. Alguns dados preliminares aqui. A data de partida está em Êxodo 12, 41, 42, quando o povo saiu do Egito. E aconteceu que passados 430 anos, quantos anos? 4 séculos escravo. Pouco tempo? Quanto tempo nós ficamos escravos no mundo? Parecia uma eternidade. 10 anos que não acabou, 30 anos que não acabou, 5 anos
que não acabava, irmão, era uma eternidade. O povo de Israel ficou 430 anos. Naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra. 42 dias do 12. Esta noite se guardará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que deve guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Fixar uma data cronológica de acontecimentos bíblicos é trabalho muito difícil. Existem inúmeras opiniões quanto à data da saída de Israel do Egito. A mais precisa, segundo os melhores cronologistas, foi 1444 a.C., aproximadamente. E aí em Êxodo 12:37, está aí o versículo que eu citei agora há pouco. E assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, coisa de 600.000 de pé, somente de varões, sem contar os meninos. Oh, glória! Uma multidão, irmão, saiu, foi liberta. Determinar com precisão o número exato dos que foram envolvidos no êxodo há muito vem sendo problema. Alguns teólogos são de opinião que o exército israelita se compunha de 600.000 homens, somente os de 20 anos para cima. Porém, a Bíblia que diz que era 600.000 homens de pé. Imagina essa multidão, irmão, saindo do Egito. Porque é muito difícil, irmão. Quando a gente começa a meditar isso aqui, é complicado. Porque a mente deles estava condicionada à escravidão. Eles ficaram escravos 10 anos, 4 anos, foram 400 anos, irmão, escravos. Nós estudamos aqui que eles amassavam com os pés para fazer argamassa, para fazer tijolos, para levantar 2 cidades celeiros. Viveram debaixo da chibata egípcia, debaixo do jugo dos faraós que oprimiam aquele povo. Então não foi fácil aquele povo sair do Egito. Saíram com vícios, saíram com manias, mas aquele povo estava liberto. O Deus que falou para Abraão que a sua geração ia ficar escrava, também prometeu para ele que um dia ia levantar um que ia libertar aquele povo da escravidão. Olha o estado patológico, a doença, como é que estava aquela multidão. Salmo 105:37, Salmo 105:37, como é que estava aquela multidão? Mas a eles os fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. Oh, glória! Deus cuidou da saída. O povo vivia para a chibata, irmão Maria da Paz. O povo vivia castigado, mas quando Deus deu a libertação, o povo saiu curado. Jeová Rafá, eu sou o Deus que te sara, eu sou o Deus que te cura. E quando Deus tirou do Egito, eu e você, Ele sarou a sua alma, Ele sarou a sua mente, Ele sarou o seu coração. Você está purificado, está limpo, está curado em nome de Jesus. Aleluia! Não tem nenhum enfermo. Glória. Aleluia. E aí chega em Mara, ou sai na caminhada, e o Jeová Rafá fez a promessa de saúde para o seu povo. Êxodo 15:26, e disse, nós lemos: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, fizeres o que é reto diante dos teus olhos, inclinares os teus ouvidos aos teus mandamentos, guardares todos os teus estatutos, nenhuma das enfermidades porém sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sará. Andaram 40 anos pelo deserto, irmã Patrícia, e nem mesmo seus pés incharam. Meu Deus! Hoje eu estava ali naquele pronto atendimento com alguém refletindo e conversei com a paciente na descida. Como é que você está? Tudo bem? Eu falei, não tenho motivo para reclamar.
Eu nem mereço o que Deus faz por mim. Você olha, entra num pronto atendimento, numa sala de emergência da UTI, está alguém lá entubado, respirando por aparelho. Você está respirando sem necessidade de um aparelho. Seu coração está bombeando sem precisar de um marca-passo. Bendito seja o nome do Senhor. Mesmo que você tenha uma pressão alta, uma diabetes, mas sua saúde está estabilizada. Ele é o Senhor que te sara. Para de reclamar nesta noite. Comece a agradecer, que você vai ver o maná cair sobre a sua vida. Aleluia! Não houve uma só pessoa, irmão, debilitada. 600 mil homens, 3 milhões de pessoas saradas, curadas. E eu tinha idoso, tinha criança. E naquela época não tinha médico, não tinha pronto atendimento, não tinha UPA, não tinha UBS, não tinha convênio, só tinha Deus. Glórias! Bendito seja o nome do Senhor. Se os servos de Deus da antiga aliança puderam apropriar-se da cura divina, irmão, muito mais nós pela nova aliança. Bendito seja o nome do Senhor. O mesmo Jeová que esteve com o povo de Israel no deserto, sarando, curando, não permitindo que seus pés inchassem, é o mesmo que cuida, guarda e nos sara também. E é bom salientar, irmão, que os dons de curar, não vou ler, mas está em 1 Coríntios 12:9, está no plural, ou seja, Deus cura todo e qualquer tipo de enfermidade. É dom de curar na alma, dom de curar no corpo, dom de curar na mente, dons de curar no coração, é dons de curar no moral, porque o nosso Deus, Ele é Ele curou vários cegos, cada um de uma maneira, curou vários leprosos, cada um de uma maneira. Pregamos aqui domingo passado, ele fez os discípulos passar da terra de Cafarnaum que eles estavam para o outro lado, para Genezaré. Ou seja, ele operou milagre no mar da Galileia e operou milagre na terra da Galileia, em Genezaré. Quando ele chegou lá, a todos aqueles que tocavam em suas vestes era sarado de qualquer que fosse enfermidade. A um ele impunha as mãos, a outro tocava nele, a outro ele só dizia: vai, que a tua fé te salvou. Ele continua curando. Tome posse nesta noite de cura da sua alma. Se você está passando esta noite o deserto da enfermidade, eu tenho uma palavra para você. Jeová Rafa é o Deus que te sara. Aleluias. E aí, no meio daquele povo, irmão, tinha um povo também que estava escravo lá junto com eles no Egito. E Êxodo 12:38 vai dizer quem era. Êxodo 12:38. E subiu também com eles uma meu Deus. Em algumas versões diz o vulgo. Na sua Bíblia tiver escrito vulgo aí, subiu com eles o vulgo. É uma mistura de gente. Jesus dos crentes. Eram pessoas estrangeiras que queriam fugir da escravidão. E tais pessoas provocavam distúrbios, agindo covardemente nos momentos difíceis, aconselhando o abandono de Deus pelo culto do bezerro de ouro, a troca de alimentos celestes pelas panelas do Egito. Aqui, ó, Números 11:5, ó. Números 11:5. Ó, o vulgo. Glórias. O 4:5, ó. E o vulgo que estava no meio deles, essa mistura aqui que nós temos, veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos porros, alho, poró, e das cebolas e dos alhos. Olha a mistura daquele povo. Quando passavam com necessidade, eles começavam a inflamar o povo de Deus para reclamar. É diferente hoje em dia? Tem vulgo no meio do povo de Deus? E Jesus disse o que na parábola do joio e do? Deixa crescer junto. Com tua palavra,
O empregado chegou do patrão e falou: ó, de noite quem era alguns atribulados aí e plantou o joio no meio do trigo. Agora cresceu tudo junto, então tudo parecido. Aleluia. Aí os empregados deram uma brilhante ideia: vamos arrancar. Ele falou: não, segura. Deixa crescer junto. No dia da ceifa, estiver pronto, a gente arranca. Porque se arrancar o joio, mata também o trigo. Bendito seja o nome do Senhor. Cuidado com a mistura, cuidado com o joio, cuidado com aquele que só murmura, cuidado com aquele que só critica, cuidado com aquele que tem um problema para cada solução. É fogo, é mistura. E isso contamina, irmão da paz. Às vezes está no lugar da empresa, tem um funcionário que só reclama. Se você não vigiar, você começa a reclamar também. Às vezes tem um obreiro que só reclama, só critica. Às vezes tem pessoa que só vê o lado negativo. Está chovendo, ele blasfema, ele murmura, ele reclama. Aí Deus manda um sol em 42 graus, ele reclama também. Deus manda um vento, ele reclama pela nas tampas da caixa d'água antes dele ir embora. Aleluia, para de reclamar nesta noite. Deixa o jogo para lá, deixa o vulgo para lá, deixa a mistura para lá. Começa a agradecer a Deus. Ah, ele está calor no deserto. Aleluia, ele está cuidando, ele está vendo. Bendito seja o nome do Senhor. Que nós não possamos nos deixar inflamar, irmão, pela mistura, pelo vulgo que está no meio do povo de Deus. Paulo vai dizer, irmão, nem todos que estão em Israel são israelitas. Nem todo mundo está na igreja, irmão, é crente de verdade. Às vezes está só se escondendo, às vezes só veio para querer conseguir alguma coisa, uma bênção, aí consegue a bênção. Quantos que a porta fechou e aí Deus abriu e ele não voltou mais? Quantos que veio doente, aleluia, presbítero Zé Pereira, Deus curou, ele não voltou mais. Ele falou para aquele paralítico do tanque de Betesda, João capítulo 5, quando Jesus cura ele, enquanto ele no tempo falou: vai e não peques mais, para que não te aconteça alguma coisa pior. Aleluia. E não é privilégio nosso, irmão. Não é privilégio nosso aqui no Parque Fernando, na Antioquia. Você que é cristão já há muito tempo, não é privilégio seu, irmão, ter fogo no meio da igreja. Paulo também enfrentou isso lá em Coríntios. O apóstolo Paulo. A luta máxima enfrentada por Paulo foi com os falsos irmãos e aqueles que o abandonaram na hora de maior necessidade. Olha o que ele fala em 2 Coríntios 11, 26. Ó. 2 Coríntios 11, 26. Sofrimento dele. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os sei que também está escrito irmãos verdadeiros. Em perigos entre os falsos irmãos. Paulo também enfrentou isso em Coríntios. Paulo enfrentou isso em seu ministério. Aqueles que pareciam que era, mas não era. Aqueles que falavam: eu estou com você, pastor, e não está mais. Aqueles que falaram: estou contigo até o final, e abandonou. Jesus passou por isso também. Lembra de Pedro? Na ceia? Preguei aqui, não foi? Tem 2 semanas, eu acho, 3 semanas. Preguei Pedro. Foi que eu preguei João 21. Quando tu me ama, foi essa palavra. Tem 3 semanas. Falou para ele: estou contigo. Quer ver? João. Se não me falha a memória, é 13,37, se eu não me engano. Acho que é João 13,37. Quer ver? Deixa eu ver se o Espírito Santo fez lembrar. E disse Pedro: por que não posso servir-te agora? Porque eu te darei minha. É isso mesmo. Obrigado, Espírito Santo, me fez lembrar. João 3,37. Pedro falou: por ti eu te dou a vida. Jesus falou: Pedro, antes de dar o quantos que, como Pedro falou, por ti eu te dou a vida, por você eu dou a minha vida. Bendito seja o nome do Senhor. E na primeira, abandonou, irmão. É o vulgo que muitas vezes fala demais e faz pouco, mas que nós possamos ser diferentes. Aí o povo está no deserto. O que guiava eles? Tinha um ex. Estou lá, terra prometida, vire à sua direita, vire à sua esquerda, tem buraco na via. Tinha esse? Google Maps lá. Mas em cima, a irmã Patrícia tinha uma nuvem. Sabe quem estava na nuvem?
era ele. Aí vinha a noite, uma Mariazinha, e estava um frio do deserto, que o deserto é o extremo. De dia é 50 graus, de noite é 20 negativo. Aí de noite tinha uma coluna de fogo, não tinha ex, mas tinha o próprio Deus guiando o povo. Glória! Aquele povo é privilegiado, e nós também somos. Deus que guia o seu caminho. Quantas vezes no calor do deserto, uma nuvem, uma brisa suave vem para te acalmar. Glória! E muitas vezes você está batendo os queixos de frio no meio do deserto, no meio da prova, se sentindo sozinho, mas a coluna de fogo vem para te proteger. Bendito seja o nome do Senhor. Êxodo 14, irmão, 19 e 20. Nós vamos em Gênesis Apocalipse hoje. Êxodo 14, 19 e 20. A nuvem, a bússola, e hoje eu vou traduzir para nós. É o Waze divino, glória. Êxodo 14, 19 e 20. E o anjo de Deus, o anjo está com letra minúscula na sua Bíblia? Está com o quê? Toda vez que você vê na sua Bíblia um anjo com a letra maiúscula, irmão, a teologia diz teofania, mas eu não vou entrar nesse detalhe de teologia, eu vou pegar a Bíblia aqui e não vou ficar querendo trazer hebraico, aramaico, grego, teologia. Quando o anjo aí está com A maiúsculo, é um sinal aí, quer dizer que Deus está presente. Mas sobre a minúsculo, eu vou lembrar uma coisa que eu vejo que eu tinha, mas na minha está com A maiúsculo, na sua está com A maiúsculo ou minúsculo? Êxodo 14, 19. Maiúsculo do salmo, minúsculo aqui no João Juarez, não importa. O A maiúsculo, anjo, quer dizer que é a presença de Deus, é o próprio Deus, é Jesus se manifestando no Velho Testamento. Resumindo, é isso. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás dele. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. Olha que coisa linda, irmão. Quando eu li esse versículo, a alma se regozijou. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não se chegou um ao outro. O contexto aí, eles saíram do Egito. Aí Faraó liberou, quando estão no meio do caminho, Faraó dá um estalo e fala: eu vou correr atrás desse povo, eu vou matar esse povo e trazer de volta. E aí ele começa a correr atrás, mas aí Deus se põe no meio. Entre você e seu inimigo está Deus, Gonçalo. Não precisa entrar nessas questões, não precisa entrar em contenda, não precisa entrar em disputa, não brigar, defender, querer defender Deus, não. Que Deus está no meio. Ele vai colocar a nuvem para dividir e vai deixar escuro onde vem. Aleluia. O inimigo egípcio, ele vai deixar claro para você caminhar para frente. Não se preocupe com quem vem atrás de você, não se preocupe com o seu inimigo, porque Deus está lá de cima, está contemplando tudo. A nuvem permanece sobre nós. Glória. O propósito da nuvem era para com o povo de Deus, era regular os movimentos, era guiá-los, era defender os inimigos. A nuvem era escura para os egípcios, mas para os israelitas era a glória de Deus, era a presença de Deus, e ela continuou na tampa da arca da aliança, que chama propiciatório. Levítico 16, 2. Deus mandou Moisés construir um templo, uma casa com uma igreja. Constrói a igreja para mim, vai ser móvel. Você vai construir ela, coluna, terra, e vai ter que desmontar e montar, porque vai ser para o deserto. Então os levitas, os coatitas, os meritas, meraritas, coatitas, os três classes, foi subdividida a tribo de Levi em 3 subgrupos. E cada um era responsável, um por desmontar, o outro por limpar, o outro por organizar o santuário, o tabernáculo do Senhor, que era dividido em 3 partes. O átrio, que era a parte que o povo entrava, o lugar santo, só entrava o sacerdote, e o santo dos santos, só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano, com sangue. No pátio tinha o altar de sacrifício logo na entrada,
E tinha no ar também a pia, porque o sacerdote sacrificava, se sujava de sangue e tinha que lavar, lavar a mão, lavar tudo, para poder estar limpo no lugar santo. No lugar santo, ele tinha, do lado esquerdo, ele tinha o castiçal de ouro, as lâmpadas, que era a única iluminação do templo. Do seu lado direito tinha uma mesa com 12 pães, os pães da presença. E antes de entrar no Santo dos Santos, tinha o altar de incenso. Por quê? Porque queimava o holocausto lá fora, lá no ar. Então, para aquele cheiro de carne queimada não entrar ali no Santo dos Santos, antes do Santo dos Santos tinha o incenso, para que aquele perfume aplacasse o odor que vinha da carne queimada. E no Santo do Santo, que era o lugar dentro, a terceira parte do tabernáculo, só tinha um objeto, que era a arca da aliança. E dentro da arca da aliança tinha o maná escondido, glória, vamos falar dele já já. Tinha a vara de Arão que floresceu e tinha a tábua, os 10 mandamentos. Isso ficava dentro da arca, e em cima da arca tinha uma tampa. Essa tampa chama de propiciatório. Entendeu? Aprendeu uma coisa aí? Qualquer dia nós vamos, então glória, qualquer dia nós vamos estudar o tabernáculo. E vai ser lindo. Quem sabe quando a gente terminar aqui o estudo das 7 nações, a gente entra no estudo do tabernáculo. É coisa linda, irmão. O tabernáculo, ele tem um significado tremendo para mim e para a sua vida. Levítico 16:2, ó, que está escrito. Levítico 16:2. Estão entendendo a palavra, igreja? Amém. Disse, pois, o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório, que é a tampa da arca, que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço sobre o propiciatório. Ele continua lá em cima, comandando, aleluia, as coisas que ele vai. Fica tranquilo, irmão, está passando pelo deserto, como a irmã Maria passou. Fica tranquilo, porque Deus cuida no deserto, Deus sustenta no deserto, não vai morrer no deserto, a enfermidade não vai matar, os pés não vão inchar, a roupa vai crescer, Deus está cuidando, vai alimentar, vai prover, vai matar o inimigo. Continua no deserto, sem reclamar, porque o tempo da vitória vai chegar. E aí o povo chega diante do mar vermelho, que nós falamos aqui semana passada, que era porque o sol refletia nas muralhas, nas montanhas próximas ali, e reduzia a cor vermelha. Não que o mar era verde azulado, azul esverdeado, o mar era lindo. O mar vermelho não era vermelho, não tinha esse nome por causa das águas, mas por causa da sua paisagem que refletia quando o sol batia. Vamos ver aqui nesse tópico do mar vermelho ao Monte Sinai. Vamos aprender, irmão, que o deserto, ele é uma faculdade. Meu Deus, olha aí, ó. Você já tem o diploma. Oh, glória. Talvez você não terminou o ensino médio, talvez você não graduou na faculdade, não fez um bacharel, aleluia, mas está passando pela faculdade do céu. E se você permanecer até o fim, naquele dia você vai aprovado, não vai receber um canudo com um boletim dentro com notas, não. Você vai receber uma coroa de glória, vai receber um galardão, vai receber uma pedra branca, lá, escurinha, com o seu nome, bendito seja o nome do Senhor. E aí o povo passa o mar vermelho, indo para o Monte Sinai. Daqui a pouco, irmão, falta água. Moisés não tem água. Aí acha as águas de Mara, que são águas amargas. É uma água salobra, amargosa. Depois de Israel ter andado, irmão, aproximadamente 30 quilômetros. Foi de Uber não. E o Uber chegou a 30 quilômetros, vamos ali, tal, 50 reais. Não, foi na sola, na caminhada. Não tinha táxi, não tinha carona. Não tinha carro de ferro, como tinha o faraó, não. Foi a pé, irmã Beatriz. Da costa oriental do Mar Vermelho. Aí encontrou as águas amargas, por causa do solo, abundante em soda. E naquela parte do deserto, onde ele estava, não há águas nem relva, guarde isso. Estava no deserto, irmão. Não tinha água, não tinha nem uma árvorezinha, não tinha nem um bonsai, né? Não tinha nem um bonsai, irmão, para eles se abrigar embaixo, meu Deus. Mas permanece no deserto,
aleluia. Israel chegou a essas águas, irmão, através do caminho indicado pelo Senhor. Eles estavam perdidos? Não. Deus guiou, missionária Isabel. É Deus que guia, é Deus que direciona, é Deus que dá o caminho. Ah, Senhor, vai todo o deserto, mas foi Deus que mandou. Lembra da palavra do domingo passado? Que Deus falou para o discípulo: passa para o outro lado. Ele estava em obediência. Foi Deus que mandou sair e caminhar por aquele caminho. Falou para ele: vocês não vão pelo caminho dos filisteus, não, porque lá a guerra vai te pegar. Vai por esse caminho aqui, ó. Eles estavam indo no início de Deus, irmão. Estavam no caminho certo. E muitas vezes nós falamos aquilo no passado, mas eu preciso repetir hoje. Muitas vezes nós estamos no caminho certo, no caminho da obediência. A tempestade vai se levantar, as águas vão acabar, ou só vai ter água saloma para beber, vai faltar o alimento, mas Deus está cuidando, está provendo. Continue em obediência, porque é Deus que está cuidando de você. Glória a Deus. Deus falou para eles, irmão, Êxodo 13, 17, 18, falou: pode ir, vai por esse caminho. Aleluia. Mostrando assim, irmão, que as experiências difíceis para o povo de Deus, olha aí que eu falei semana passada, são educativas ou pedagógicas e não punitivas. Deus estava ensinando, irmão. Por isso, quando está passando uma prova, quando vem a doença na casa, guarde isso em nome de Jesus. Quando vem o problema no casamento, problema financeiro, problema emocional, depressão, enfermidade, doença na alma, Deus está te forjando, te ensinando, te capacitando. Peça para Deus: Senhor, me mostra o que eu preciso aprender com isso. É isso, irmão. É isso, igreja. Fala para Deus: Deus, me mostra o que eu preciso aprender com isso. Aprenda uma coisa, irmão. Sabe por que algumas pessoas, irmão, passam na mesma prova várias vezes? Eu sou da época, oh meu Deus. Eu sou da época, está aqui a professora, eu não gosto de chamar pelo nome a função secular dos irmãos. Eu nunca gostei, doutora, isso não é comigo, irmão. Vocês veem que eu costumo chamar pelo nome. Irmã Patrícia, não se ofenda, né? Mas hoje em dia o sistema educacional do nosso governo, como é que eu posso dizer? Ninguém repete ano, né? Ninguém reprova. Está em Maria da Paz concordando, né? Salvo as exceções, né? Expulso, vai trocar de escola, mas a maioria vai passar, mesmo sem ler e escrever. Só que lá em 1990, quando eu tinha 7 anos, eu reprovei uma sexta série, porque eu acabou lá aula para jogar bola, né? Eu venho de uma igreja que era proibido de jogar bola, então quando eu comecei a jogar, meu Deus, era bola do acordar ao dormir. Então eu reprovei o 6º ano. E aí eu precisei fazer o quê? Estudar a mesma matéria de novo, para eu ser aprovado. O que tem crente repetindo de ano. E aí tem que fazer a prova de novo, porque não aprendeu na prova. Deus manda uma prova com o marido, ou com o filho, ou com ele mesmo, ele não aprende, irmão. Porque ele precisa mudar o comportamento. Aleluia, bateu de frente a vida inteira, está na hora de ceder. Dessa maneira, Bateu a vida inteira, está na hora de dialogar. E guardar a vara, guardar a chibata. Não foi porque eu cresci apanhando que eu vou ser pai batendo. Não foi porque que minha mãe não é o meu caso, irmão. Não é o meu caso. Mas eu estou dando um exemplo, de repente você se enquadra e o Espírito Santo é quem ministra, está aí exposto. Não foi porque você foi abusado, você vai ter que abusar. Não foi porque bateram em você, ou te discriminaram que você era obesa, porque você tinha olho torto, porque você era negra, porque você era diferente. Não foi porque você foi tratada com preconceito, que você vai tratar a sua descendência com preconceito também. Faça a diferença, não repita de ano. Deus, aleluia! Louvado é o santo nome do Senhor. Seja sábio, irmão, porque o inteligente, ele vai aprender com o seu erro, mas o sábio, ele aprende com o erro do outro. Ele não precisa passar por aquele erro para ele aprender. Mas se Deus permitiu, ou está te fazendo passar pela mesma prova novamente, irmão, é porque você precisa aprender algo. E tem pessoa que não aprende, ela vai ver a vida inteira, irmão, no conta-gota, sendo provada naquela mesma situação. Ela nunca vai prosperar, ela nunca vai ter saúde, ela nunca vai ter paz no casamento. Sabe por quê? Porque ela está na prova e ela não consegue enxergar. E quem precisa mudar é ela. Dessa maneira, Jesus. Quem precisa mudar é ele, muitas vezes. Eu como pai muitas vezes preciso mudar. Eu como esposo muitas vezes preciso mudar.
Eu, como pastor, muitas vezes preciso mudar. Vivemos uma geração de cristão, síndrome de Gabriel, irmão. Eu nasci assim, eu cresci assim, me ensinaram assim. Na minha época, a televisão era pecado. E hoje, eles estão lá dentro, transmitindo seus cultos. Ou seja, a Bíblia mudou. Eu vi uma época que tem um quadro em casa, um quadro com imagem. Era idolatria, não tinha literário, nem relógio. Tudo era pecado. Estava na Bíblia? Não, doutrinas de homens, usos e costumes. O que é doutrina continua sendo doutrina. O que era pecado é pecado. Bendito seja o nome do Senhor. Deus não mudou. Aí Deus falou a Moisés. Deus provou eles lá, foi o versículo mais lento. Ali Deus os provou. A falta de água potável era um teste para a sua confiança em Deus, de que Ele supriria as necessidades materiais. Submetido à prova, Israel fez o quê? Murmurou. Toda aprovação é amarga, e todos nós temos o nosso mar. A Marcela está apontando ali, eu tenho a Mara. Minha esposa chama Nilce Mara. A Mara. Mas ela não é Mara, não. Sobre ela já estava o lenho, não vamos aprender agora aqui o que foi esse lenho jogado. O lenho jogado nas águas serviu para curá-la. Aleluias. Todo o amargor desapareceu. Aleluia. Sabe o que significa o lenho? Oh, glória. Ele subiu no alto do madeiro, irmão Saulo. Aleluia. Foi crucificado no lenho, presbítero Juarez. E agora toda a amargura, irmã Maria, da minha e da sua vida saiu na cruz do Calvário. Agora você não é um crente amargo. Agora você não é esposa amarga. Agora você não é um pai amargo, não. Agora você é adocicado pela cruz do Calvário. A cruz tem que nos adocicar. Aleluia, Deus. Eu não posso, irmão. Meu Deus, oh glória, obrigado, Espírito Santo. A história se divide o quê? A história antes de e depois de. A minha, a sua vida, irmão. A sua vida antes de Cristo era uma vida amarga, perdida, só reclamava, murmurava, blasfemava, estava tudo ruim, batia, fazia greve e tudo mais. Agora a sua vida é depois de Cristo. Aleluia. Olha o lenho na água aí. Moisés com um lenho, um pedaço de madeira, representava a cruz do Calvário. Isso significa claramente que a cruz da vida espiritual a todos amargosos de espírito e os adocica com a graça divina. Glória. Aí o pessoal tomou água, bebeu água, garrafinha dessa aí, meu Deus. Mas aí o povo não tem só sede. Aí vem a fome. Marcela, meu Deus. Vou ter que editar esse vídeo aqui, transmitir e colocar no YouTube. Aí o povo pede comida. O povo gosta de comida. Gosta ou não gosta? Crente come cabelo, eu como cabelo. Já comi mais, né? Quando eu conheci minha esposa, me deu o pratão, chega a comida. Eu ia nos restaurantes, irmão. Self-service era uma vez só. Era aquela montanha. Ela passou vergonha comigo uma vez, o esfirra chique, nem existe mais. Invente o Hospital Cambuí, o esfirra chique aí, self-service. O prato ficava, meu Deus, era montanha. Eram dois montes, Gerizim e Jeriebal. Gerizim e Ebal, eram dois montes juntos. Aleluia. O povo teve fome, moçada. E aí começou a pedir pão para Moisés. Aí Deus fez o quê? Mandou o Êxodo 16, e 1. Oh glória. E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e o Sinai, aos 15 dias do mês segundo, ou seja, uns 45 dias depois que eles tinham saído do Egito. Depois que saíram do Egito, e toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés, contra o deserto, até o 7. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, a murmuração, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Meu Deus, vou dar uma pausa aqui. O povo prefere não estar comendo as borrocas no Egito do que estar passando necessidade com Deus provendo.
Ou está aí, ó, se alimentando, como o irmão Pedro Pereira falou, na festa da carne, alimentando sua carne. Aleluia. Porque nos tens tirado para este deserto, para matar de fome a toda esta multidão. Êxodo 16:4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia. Pão da onde, irmão? Do céu. O salmista vai dizer que é pão dos anjos. Obrigado, meu glória. Para que eu veja se anda em minha lei ou não. Versículo 5. E acontecerá o sexto dia, que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Oh, glória. Deus deu uma ordem: cai o pão do céu, você vai colher a porção. Domingo, segunda, terça, quarta e quinta, você vai colher só uma porção. Com cada família colhe a sua, o que cada um come, não vai sobrar nada. O que sobrar no outro dia vai se perder. Na sexta, você vai colher duas, porque o sábado é do Senhor. Então no sábado você não colhe, você não trabalha. Sexta-feira você colhe 2 porções. Deus deu a ordem. O povo obedeceu? Era segunda-feira, irmão, ele estava colhendo 2 porções. Chegou no outro dia, na terça, o maná cheio de bicho. Aleluia. Sabe qual é o ensinamento? Viver por fé. Tinha colher na segunda e comer, creio que na terça Deus ia prover, como ia prover, porque Ele falou que ia. Era para confiar no Senhor, não era para murmurar, mas aquele povo tinha um coração tão crédulo, um coração tão duro, um coração tão petrificado, irmão, que ele juntava 2 porções como não era para juntar. Aleluia! Os israelitas preferiram estar nos fortes tijolos com o faraó do que no deserto, gozando com a graça de Deus. Ao sair de Elim, Israel acampou no deserto de Sim, significa pântano. E ao enviar o maná, o Senhor quis ensinar 2 lições. Primeira, a ordem física. Deus é o Deus que sacia a fome. Glórias. E a ordem moral, provar sua obediência. O maná era considerado coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada, pequena como o coentro, e a cor como o bidélio. Um amarelado, um amarelo escuro, é a cor do bidélio. E o maná apontava para onde? Maná era um tipo de Cristo, descido dos céus. O povo descido do céu era o pão dos anjos, a glória, era o alimento único para satisfazer a fome espiritual dos homens. Ele vai dizer lá em João 6, João capítulo 6, 31. Olha aí, ó. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus, 32, na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. 35, e disse-lhe Jesus, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Glória a Deus. Aí fica para eu e você repetir: você tem se alimentado deste maná? Quando você ouve uma palavra dessa aqui, ou quando qualquer um dos irmãos ministros, Deus fala conosco através de uma palavra, chega em casa, você vai remoer esse maná? Temos culto quarto, sexta e domingo. Aí tem mais 4 dias da semana. Os outros 4 dias da semana você não se alimenta? Prepare o seu alimento. Colha o seu maná. Bendito seja o nome do Senhor. Assim como os israelitas dependiam diretamente de Deus para viver materialmente, assim dependemos totalmente de Jesus para vivermos espiritualmente. Aí ele chega no deserto de Refidim. Êxodo 17, 1 ao 7, eu não vou ler. O nome Refidim quer dizer larguezas. Ali houve o ferimento da rocha e a erupção de águas saudáveis. Era sede e fome.
sede e fome. Povo, água amarga, Deus curava as águas com lenha. Aí vinha fome, maná. Aí falta de água, Deus abre a rocha para sair água. Aí vem fome, Deus manda codornizes, aves, fez comer carne. Bendito seja o nome do Senhor. A rocha foi ferida para fornecer águas torrenciais à grande multidão, para que todos nós pudéssemos beber do derramamento das águas do Espírito. Cristo, a rocha, precisou ser ferido, portanto seguia os israelitas, não a rocha de Horebe, mas Cristo, que significava para o povo uma rocha de que eles bebiam e comiam. Nas águas de Refidim, Deus falou com Moisés, falou com Deus: o povo quer água. Deus falou: tem que ser na mão uma vara. Deus falou: fere a rocha. Moisés feriu e saiu água. Mais para frente, outro deserto, tinha outra rocha. Aí Deus falou: fala a rocha. Aí Moisés obedeceu. Ele bateu 2 vezes. Tamanha opressão daquele povo. E aí, por causa dessa batida que ele deu na rocha na segunda vez, ele perdeu a entrada na terra prometida. Porque a rocha só foi ferida uma vez. Bendito seja. E a rocha significa Cristo, a pedra. 1 Coríntios 10, 4. Ó. A rocha é Cristo. 1 Coríntios 10 e 4. Aleluias. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Você tem bebido na fonte, você tem bebido de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Para nós concluirmos, do Monte Sinai a Canaã. Números capítulo 11, Números 11, do 1 ao 3. Glória a Deus. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Meu Deus. Então o povo clamou a Moisés. Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. Taberá quer dizer ardente, quer dizer pasto. Esta localidade é mencionada apenas 2 vezes na Bíblia. Depois de estar acampado um bom tempo no sopé do Monte Sinai, agora com a lei, chegam a Taberá. As manifestações divinas no Sinai não podem transformar em nada os murmuradores. Em Taberá ocorreu o máximo da revolta do povo e da ira súbita do Senhor, carbonizando grande parte da multidão. Deus é amor, irmão. Deus é misericórdia. Deus é longânimo. Deus é paz. Deus é benigno, é bondoso. Mas Deus também é justiça. Deus fere, mas também mata. Deus cura, mas também coloca em cima do leito. Porque Ele é ruim? Porque Ele é Deus, porque Ele é bom, porque Ele é justo. Lembra do rei Ezequias, lembra de Davi, lembra do próprio Moisés, a própria Miriam ficou leprosa porque desobedeceu. Glória a Deus. Não brinca com esse Deus, irmão. Não murmure, não questione, não blasfeme desse Deus, irmão, porque Ele é justiça. Ele é justiça. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Arão também. Arão morreu no Monte Sinai. Vou falar da morte dele para concluir aqui. Os lastimadores queriam carne quando tinham rebanhos em abundância. O Senhor satisfez o apetite físico. Olha isso aqui, irmão. Mas suas almas emagreceram. O povo pediu carne, reclamando. Deus fez chover cordonices e comeram que começaram a nausear. Começaram a colocar para fora. Seu físico foi alimentado, mas suas almas emagreciam. Salmos 106 e 15, ó. Salmos
106:15. E ele satisfez o desejo, mas fez definhar a sua alma. Bendito seja o nome. Tem pessoa, irmão, com a alma magra. Deus provê tudo, Deus prospera, Deus abençoa, Deus dá casa, dá carro, dá bom casamento, dá condição financeira, dá saúde, dá tempo, dá tudo. Só que a alma da pessoa é magra, porque ela satisfez, enxugou tanto, ele enxugou tanto fisicamente, que ainda consegue ter motivo para reclamar. Normalmente quem tem tudo, irmão, reclama por nada. E quem tem nada, agradece por tudo. Bendito seja o nome do Senhor. Seja grato, aleluia. Seja grato, que a tua alma seja robusta nesta noite. Israel andou errante, irmão. A incredulidade é a mãe de todos os pecados. A nossa incredulidade ata as mãos poderosas da onipotência divina. Incredulidade e murmuração são irmãs gêmeas. Foram elas que não permitiram a entrada da geração antiga em Canaã. Está em Números 14:30. Quanto mais o povo se aproximava de Canaã, mais eles murmuravam. E é o que está acontecendo hoje com os que se dizem pertencer à igreja do arrebatamento. Eles lastimam, eles zombam, eles criticam e até mesmo sorriem das promessas divinas. 2 Pedro 3, a partir do versículo 3, Pedro vai dizer: esse povo questiona, não chegou o tempo do arrebatamento. Vocês falam que eles vão voltar, mas nunca acontece. E aí o povo começa a murmurar, começa a desacreditar, começa a apostatar. Bendito seja o nome do Senhor. Esta geração de hoje não é nada diferente da geração do povo de Israel no deserto. Deus manda o maná e continua reclamando. Deus faz água sair da rocha e continua reclamando. Quantos milagres você já viveu? Só de você abrir o olho nessa manhã já é um milagre. Você tem um emprego, é um milagre. Você foi doutor, é um milagre. Você atravessou a rua, é um milagre. Você está respirando sem aparelhos, é um milagre. Hoje eu vi pacientes entubados. Óbitos acontecem todos os dias em hospitais, no Brasil e no mundo. Olha como está a faixa de Gaza, olha como está a Ucrânia, olha como está o Brasil, olha como está Marajó. Seus filhos estão guardados, não precisam se prostituir por R$5. Você tem condições de dar uma dignidade para os seus filhos. Seja grato ao Senhor, para de reclamar. O povo de Israel foi chegando perto da terra prometida, mas quanto mais perto chegava, mais perdia a rota. Está diferente hoje para a geração do arrebatamento? Tão pertinho da terra prometida. Os cientistas falaram que no relógio do mundo faltam 90 segundos para acabar o mundo. O cinema, o teatro, a TV está pregando arrebatamento. O carnaval prega arrebatamento. O cinema prega arrebatamento. O estádio prega arrebatamento. A igreja prega arrebatamento. Quanto mais perto do arrebatamento a igreja está, muitos estão perdidos. Aí pertinho da terra, Arão morre. Deus avisa a mulher: vou matar Arão. Quando eles subiram o monte dele, Monte Nebo, quem morreu foi Moisés. Está aí, eu não vou ler a referência, é muito grande. Números 20, do 22 ao 29. Depois você lê em casa. Números 20, do 22 ao 29. É a morte de Arão. Depois de Israel partir em casa, acampou no sopé do Monte Or, bem na fronteira com Edom, no cimo do referido monte. Arão foi recolhido pelo Senhor. O sumo sacerdote Arão é o tipo daqueles presbíteros juareis que vestem a farda do ministério, mas não poderão penetrar a terra prometida, porque não souberam falar ao rebanho. Não é tudo que a gente fala aqui, presbítero Juarez. Eu posso pensar tudo aqui, mas não posso verbalizar. Tem coisa que eu não posso nem pensar, eu tenho que repreender em espírito.
Mas o que tem de obreiro, pastor, missionário, que pega esse microfone aqui, acho que pode falar o que é para a igreja, a noiva é dele, foi ele que pagou o preço e foi alto, a noiva tem que ser tratada aqui, ó, com tapete vermelho, a noiva tem que ser carregada no colo, a noiva tem que ser tratada com delicadeza. Bendito seja o nome do Senhor. Não se pode não bater na noiva. Tem gente querendo espancar a noiva, querendo judiar da noiva, querendo cometer feminicídio, mas ela tem um dono, ela tem um dono, a igreja tem um dono. Bendito seja o nome do Senhor. E muitos, irmão, como Arão, estão se achando dono da igreja, porque ele dizima, ou porque ele frequenta, ou porque ele investiu alguma coisa na casa do Senhor. Ele acha que ele é o proprietário, que ele é o dono, que ele pode mandar e desmandar, que ele pode opinar, que ele pode discordar, que ele pode se rebelar contra o pastor, contra o líder. Não, sejamos submissos, porque aquele rebanho não pertencia a Moisés, não pertencia a Arão nem Miriam. Aquele rebanho era de Deus. A igreja que está caminhando para a terra prometida e que está passando pelo deserto, ela é de Deus. Aleluia. Arão se feriu com a vara do interesse próprio. Aleluia. Se outra coisa que eu aprendo na morte de Arão, irmão, a obra do Senhor não vai parar, irmão. Eu louvo a Deus. Eu não consegui chegar aqui sexta-feira, mas o culto do Senhor prosseguiu. Minha esposa tomou a frente, irmão Juarez trouxe a palavra, e foi bem assim. Tem que ser, presbítero Juarez. O Senhor é meu segundo, o Senhor é meu braço direito aqui, ó. Quando eu não estiver, o Senhor tem liberdade, autonomia e autorização minha do pastor presidente desse ministério para poder fazer fluir o culto, para adorar, para apresentar o culto coletivo da igreja a Deus. Que se eu partir a qualquer momento, se Deus me recolher e eu posso ir, a obra vai continuar. Arão partiu no cume do Monte Or, e Deus já preparou o substituto, foi seu filho. Aí ele vestiu as roupas sacerdotais, a obra continua. Quando Jesus entra em Jerusalém, a multidão começa a ovacionar: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Aí os fariseus falaram: para essa multidão se calar. Jesus falou: se eles calar, as pedras clamam. Se você parar, Deus levanta a pedra para glorificar o nome dele. Se você não quiser servir, Deus traz de fora para servir. Muitas vezes estamos aqui dentro e nós estamos enojados da casa do Senhor, fazemos de qualquer jeito, viemos quando queremos, fazemos o que queremos, mas naquele dia vão prestar conta diante do dono do rebanho. Ele te deu toda a oportunidade e você fez como um Arão, achou que era sua, que era vontade própria. Não, você não vai mais a sua vontade depois que aceitou Jesus, a vontade é de Deus. Não tem mais livre-arbítrio, irmão, quando você levanta a sua mão. Até você aceitar Jesus, você tem livre-arbítrio. Depois você levantou a mão, aí Paulo vai dizer o que? Não vivo mais eu, mas ele vive. É tudo dele. É ele que comanda. Ou você se submete, ou não tem céu para você. E agora vamos chegar no final. Canaã é avistada. Meu Deus, imagine essa terra, irmão. Terra linda. Como imaginei essa Canaã? Canaã é avistada das campinas dos Moabitas. Números 33 e 49. Números 33, 49. Glória a Deus. E acamparam-se junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim, nas campinas dos Moabitas. Oh, glória. Moisés, o líder descomunal. Não dá para julgar Moisés, irmão, porque ele bateu naquela rocha, porque talvez eu tinha batido na primeira vez, eu já tinha dado uma três carregadas. Mas o homem era o mais manso da terra, mas ele era ser humano. Só que ele está na glória, porque ele aparece com Jesus na transfiguração do lado direito. Diz Apocalipse que vão ter duas testemunhas. Pode ser que uma seja Moisés e Elias, pode ser que uma seja Moisés e João Batista, pode ser que uma seja Elias e João Batista, mas teremos duas testemunhas na tribulação, para pregar para essa geração que vai ficar. Moisés foi chamado por Deus, irmão, ou em cima do monte Nebo. Números 33 e 47. E os heróis de Jeová acamparam-se nas campinas dos Moabitas. O que levou os israelitas a se alegrarem foi o oposto da terra de Canaã em relação ao causticante deserto por onde eles peregrinaram.
A alegria dele não era o contrário. Vieram do deserto seco, na frente de uma terra deleitosa. Vieram do deserto funido, chegaram numa terra, irmão, onde o cacho de uva era para dois segurar. Oh, glória! As aflições daquilo que nós passamos aqui, ó, Paulo vai dizer que as aflições desta vida, presbítero Zé Pereira, não vão se comparar, irmão Saulo, com a glória que há de ser revelada em nós naquele dia, irmão Nilson. As provas que nós passamos aqui, as enfermidades, os problemas, os confrontos, as pressões psicológicas que nós passamos aqui, o deserto que nós enfrentamos aqui, como a Manuela cantou, bendito seja o nome do Senhor, não vai se comparar, irmão, com a glória que em nós vai ser revelada, com a terra prometida que está aguardada aqui cedo, para mim e para você que vencer. Vai valer a pena, igreja. O nosso gozo será maior do que o dos israelitas, porque estamos sob a liderança do nosso Josué, que é o Espírito Santo de Deus, e breve avistaremos a terra dos nossos sonhos. Bendito seja o nome do Senhor. Como a Manuela cantou, o deserto vai passar, aleluia. Está passando, irmão, esse deserto falta pouco. Jesus está voltando, Ele vai voltar para arrebatar a sua igreja e nos levar para a nossa Canaã celestial. Aleluia. Amém. Deus em Cristo vos abençoe. Dê a palavra. Amém. Amém, Jesus. A terra de Canaã foi dividida, né? Oi? Ela foi dividida. Foi dividida.